Amém? Então, amados, glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio, assim como Deus havia colocado no meu coração. Nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que na minha opinião é libertadora, tem muito poder por trás do propósito dessa mensagem. Diga assim, tem poder por trás do propósito dessa mensagem. O Senhor colocou no meu coração, como eu falei da última vez, uma frase interrompendo ciclos de fracasso, e no domingo passado nós pontuamos duas posturas, eu quis chamar assim, para que ficasse mais fácil de entender, né? Porque às vezes a gente entende que tudo tem a ver com Deus, Deus é soberano, é todo poderoso, e a gente literalmente atira para Ele a responsabilidade, né? E é verdade que Deus é soberano, é verdade que Ele é todo poderoso, é verdade que Ele pode todas as coisas, mas todo esse poder que está disponível para nós, ele não se manifesta só porque Deus é essas coisas que Ele é. Eu posso mostrar para você N textos bíblicos onde o poder de Deus e a vontade de Deus se manifesta na operação do seu poder, quando pessoas se posicionaram em fé. Amém? Então o dispositivo, se é que eu posso dizer assim, que aciona o poder de Deus é a minha e a sua fé. Por que nós pregamos? Por que nós ensinamos? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E uma das coisas que Deus está nos sacudindo com essas mensagens é que a gente precisa sair da passividade e entrar num trilho de atividade. Diga, sair da passividade e entrar na atividade. Atividade. Nós já sabemos disso, glória a Deus, temos iluminação de que Deus Ele é a nossa fonte, toda fonte de poder está nele, nada no reino de Deus é por mérito. A Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos, tudo que nós recebemos é por meio da graça, mas a mesma Bíblia que diz que nós recebemos todas as coisas pela graça, também diz que essa graça se acessa por meio da fé. E quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, eu vi literalmente quadros na vida de pessoas, tanto nossas aqui, que estão no nosso ciclo, como na vida de pessoas em outros lugares, ciclos se repetindo, ciclos de fracasso, ciclos de coisas ruins, que têm a finalidade de trazer um rótulo e de dizer, a sua vida é assim mesmo, nunca vai ser diferente. E quando o diabo consegue estabelecer esses ciclos, eu falei no culto passado, como a gente tem interligações, a gente está ligado a outras pessoas, cada vez que algo acontece com alguém, né? Tá tão vaga essa expressão, mas você vai entender. Quando um ciclo desse ele se desencadeia, não é só com aquela pessoa que aquilo está acontecendo. Lembra que eu falei isso no culto passado? Uma reação em cadeia começa a acontecer. As pessoas que estão ligadas a mim, elas começam a ser influenciadas de forma negativa pelo que de ruim está acontecendo comigo. É por isso que o diabo trabalha tanto no sentido de perpetuar ciclos, né? Às vezes a gente passa por coisas, literalmente passa, atravessa aquilo, mas o diabo vai implantando uma ideia de que é só uma questão de tempo e depois vai começar a viver aquilo de novo, vai passar por coisas da mesma natureza. E é muito importante a gente entender que a gente sempre recebe o que crê. Uma vez Deus falou comigo, eu estava lá em Simão Dias, pastoreando lá, e o Senhor falou comigo de forma muito clara, Ele disse, o problema não é falta de fé, o problema é em que as pessoas estão crendo. Então, realmente, se Deus falou isso é porque é verdade. A questão não é que as pessoas não têm fé, a questão é que elas estão crendo na coisa errada. E o diabo trabalha nesse sentido, para que a gente creia, para que a gente acredite em coisas erradas, porque aquilo que a gente crê é o que a gente recebe. E quando o Senhor me mostrou de forma muito clara esses ciclos, essas repetições, é uma tentativa de imprimir em nós uma autoimagem negativa, assim como Deus trabalha na sua palavra, para que a gente entenda as realidades da nova criação, quem nós somos nele, a pessoa do Espírito habitando dentro de nós, a grandeza dele em nós, para que todas essas coisas nos coloquem ativos, nos coloquem numa postura, numa posição de filhos. O diabo também trabalha potencializando, ele trabalha sempre potencializando as falhas, os erros, os problemas, as relações erradas, porque aquilo vai construindo, edificando de forma negativa uma mentalidade. E assim como Deus não pode fazer nada
sem a nossa cooperação, a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores, o diabo também, ele não faz nada se ele não encontrar em mim e em você hospedagem para isso. Então, quando o Senhor trouxe essas revelações para mim, para nós como igreja, é exatamente para que a gente não fique dando as ferramentas ao diabo que ele está esperando que a gente dê. Se a gente der ferramentas ao diabo, ele vai trabalhar, mas se nós dermos ferramentas a Deus, ele vai agir também. E o Senhor falou posicionamentos que são necessários para interromper ciclos. Deus vai liberar, fique com essa mensagem, Deus está pronto para liberar todo o poder que eu e você precisamos para quebrar os ciclos, as repetições negativas. Amém? Você pode crer nisso? Deus está disponível, interessado, Ele vai liberar todo o poder que eu e você precisamos para encerrar os ciclos. Agora, é segundo o poder que opera em nós. Isso é a minha e a sua parte. O Senhor nos deu uma palavra para 2022, o ano da medida de Deus, infinitamente mais. Alguns já estão usufruindo disso, já estão experimentando isso, mas eu preciso ser repetitivo até para não causar frustração e dizer que Deus é sim o Deus do infinitamente mais, que Ele vai fazer, Ele está liberando uma medida El Shaddai, mais que suficiente, mas isso não é independente de nós. Diga, a ação de Deus, a manifestação de poder, não é independente de mim. O texto que fala disso, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo além de tudo que pedimos ou pensamos, o texto fecha dizendo, de acordo com o poder que opera em nós. Então eu preciso estar cada vez mais aberto, focado e mergulhado nesse poder que opera em mim, porque ele é o trilho, ele é o canal pelo qual Deus vai manifestar essas coisas. Isso diz respeito à minha e a sua posição, o meu e o seu posicionamento, em resposta àquilo que Deus quer fazer. E eu ouço, assim, como se fosse um berro no meu espírito. Deus sinalizando, porque o diabo está trabalhando pesado para distrair, para colocar pessoas frágeis, vulneráveis aos ciclos, porque cada vez que se repete, cada vez que acontece algo que você gostaria que não acontecesse, que eu gostaria que não acontecesse, isso traz um carimbo negativo. Isso traz uma marca negativa. E o diabo sabe disso, ele quer marcar a nossa vida de forma negativa para que a gente nunca entre naquilo que Deus tem. Então, para eu não demorar demais na introdução, e como é uma mensagem séria, no domingo passado nós falamos sobre duas coisas apenas muito importantes para que os ciclos de fracasso se interrompam. Primeiro é a gente entender que o que dá sequência a esse ciclo de fracasso é a gente estar se vendo diferente do que Deus está nos vendo. Lembra disso? Nós falamos sobre Gideão. A nação de Israel estava passando por um subjugar, ele estava subjugado, estava pressionado pelos midianitas e nem colher o que plantava eles conseguiam. E o Senhor manifestou o seu anjo para falar com Gideão ali. Gideão estava malhando o trigo no lagar, estava fazendo uma coisa fora do lugar por causa de medo, porque estava escondendo dos seus inimigos. E engraçado que Deus não falou com ele segundo o quadro natural. Se Deus tivesse falado com ele segundo o quadro natural, ele dizia, que pena, Gideão, que você está assim. Não, primeiro Deus disse para ele, chamou ele de poderoso guerreiro, um homem valente, poderoso guerreiro, alguém capaz. Só que ele estava se vendo assim? Não, ele estava se vendo como alguém que estava subjugado pelo inimigo, completamente incapacitado. Mas Deus primeiro trabalhou no sentido de ele alinhar a visão de Deus, alinhar a visão dele ao que Deus estava dizendo, porque depois Deus daria para ele uma missão. E foi aquele homem com mais 300 que libertou Israel daquela condição. Você sabia disso? Daquele cerco, um homem com mais 300. E quando Deus falou com ele, disse, vai nessa tua força, vai com a força que você tem. A força que eu e você temos nunca é suficiente, mas Deus nunca vai mandar mais força se a gente não usar a que tem. Oi, alô, você está comigo? A gente acha que se acontecesse algo, resolveria, mas na verdade, Deus está dizendo, se você for diligente, começar a agir no que você já tem, mais vai vir. Quantos querem mais de Deus? Eu quero mais de Deus. E o melhor não é só que eu quero, Deus tem isso para nós. Agora é importante que a gente ande ou comece. Como você já sabe que o que eu e você temos não é suficiente, então a gente talvez ficasse esperando, preciso que chegue a porção completa de Deus para eu começar. Não, o que Deus disse a Gideão foi, vai com a força que você tem.
Então a gente precisa de discernimento para saber o que é isso que Deus está tratando comigo. Ele está dizendo, com aquilo que você já recebeu, comece a se mover. Amados, coisas grandes começaram pequenas. Coisas que têm grande saliência hoje, um dia foi pequeno. Então, até a fé não é diferente disso. Quando a Bíblia fala sobre a fé mover montanhas, quando a Bíblia fala sobre qualquer um que disser esse monte, ergue-te e lança no mar e não duvidar no seu coração, ela também diz que a fé, mesmo que a fé é como um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das hortaliças, se vier a ser plantado, mesmo sendo a menor das sementes, se vier a ser plantado, vai se tornar a maior das hortaliças. Ou seja, uma coisa que é muito pequena vai ficar muito grande. Agora, só vai acontecer se for plantado. Eu queria tanto orar pelos enfermos, levantar gente de cadeira de roda. Amém, eu também. Agora, a gente está orando por coisas pequenas, a gente está exercendo fé nos montes menores. Qualquer um que falar a essa montanha. Mas o princípio da fé exige prática. E ele disse, Gideão, vai nessa tua força. Ninguém vai ter ousadia para ir em força nenhuma se você se vê incapaz. Se você se vê como a escória, o mais fraco de todos. Então nós precisamos saber que, embora existam quadros naturais, às vezes desfavoráveis, isso não mudou o conceito de Deus sobre nós. Isso não mudou o que Deus pensa sobre nós. E você vai ver que cada vez que Deus nos encontrar dentro das situações difíceis, Ele vai investir para que a nossa atenção seja voltada, mesmo dentro da situação, não para o que a situação está dizendo, mas para aquilo que Ele pensa sobre nós. Então, autorretrato, autoimagem, pensar o que Deus pensa, alinhar, descobrir o que Ele pensa. Porque Gideão nem sabia. Então, como é que eu vou descobrir o que Deus pensa? Tem que ser, amados, com relacionamento com a palavra, com busca na palavra. Não é enchendo a cabeça de jornal, de Big Brother, que a gente vai entender quem nós somos. Então, alinhar o coração, a visão daquilo que Deus pensa sobre nós e passar a nos ver como Ele nos vê, foi o primeiro ponto. O segundo ponto, só recapitulando, foi que é necessário, para quebrar ciclos de fracasso, ser criterioso em relação às pessoas que a gente se relaciona, porque pessoas são contagiosas. Quando Deus quiser levantar você, Ele vai colocar uma pessoa do seu lado. Quando o diabo quiser lhe derrubar, ele vai colocar uma pessoa do seu lado também. Quando Deus quiser chamar a sua atenção para lhe colocar num trilho de atividade, Ele vai levantar alguém para ser influência e referência na sua vida. Quando o diabo estiver querendo lhe distrair, ele vai sempre levantar alguém também para chamar a sua atenção e lhe colocar. Então, amados, isso é o meu e o seu papel, discernir, buscar discernir essas coisas e sem precisar ser grosseiro, sem precisar ser mal educado, mas ser definido. Ser definido. Sabe, amados, que Deus está desejoso de abençoar pessoas, de abençoar a mim e a sua vida, mas às vezes eu penso que Deus está falando da semelhança de Elias lá naquele Monte Carmelo, onde ele lutou contra os profetas de Baal, e a frase que ele usou foi: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A gente acha que pode transitar no ambiente da igreja e no ambiente do mundo. A gente acha que pode agradar gregos e troianos. Mas Deus precisa de pessoas definidas. Quando a Bíblia fala sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e o sucesso que essas pessoas tinham, parece que eles estavam na melhor condição, mas eles estavam escravos. Quando se fala de José e o favor que acompanhou a vida de José, até fazer com que ele sentasse no trono do Egito e ser a pessoa mais importante daquela época, a gente acha que sempre tudo foi... Não, mas a maior parte do tempo José estava preso. Ele estava subjugado, mas ele estava definido. E ele estava definido não pela circunstância, ele estava definido pela palavra. Coisas ruins que nunca aconteceu comigo e com você, e talvez nunca vai acontecer, e eu oro para que não aconteça, aconteceram com José. Foi preso injustamente, acusado do que não fez, depois foi esquecido 2 anos, desde a hora que Deus começou a trazer iluminação. Mas ele não enfiou a cabeça entre as pernas e ficou com pena de si mesmo, dizendo: eu sou a pior criatura. Ele focou-se na palavra. Quem confia em Deus, amado, sabe que por mais turvo que esteja agora a imagem, uma hora vai limpar. Quem confia em Deus sabe que por mais que as coisas estejam fora do lugar, uma hora vai se alinhar. Ou então nós não estamos crendo, ou então não é em Deus que nós estamos confiando.
E quando a gente fica transitando nos dois terrenos, é uma evidência, mas de que a gente não sabe a quem pertence. Quem não sabe onde quer chegar, vai ficar enganchado em qualquer coisa no caminho. Agora, se você tem um alvo, se você tem um propósito, você não vai... O que é que você está falando? Estou falando sobre o que nós estudamos. Pessoas que comprometem o propósito de Deus devem ser evitadas. Pastor, você está incentivando eu ser uma pessoa que tem inimigos? Não, eu estou incentivando você a ser diligente, sábio, no sentido de que você não vai dar o seu tempo a alguém que vai roubar e comprometer o seu propósito. Ah, mas chegou na minha casa naquela hora, eu ia fazer o quê? E se eu magoasse aquela pessoa? E se você magoar Deus? E se você magoar o propósito? Estão comigo? Então nós vimos que pessoas são contagiosas. Deus falou com Moisés, mandou que eles mandassem espias para olhar a terra, 12 homens foram lá, Deus já tinha dado uma palavra, vão possuir, eu dou a vocês. Mas sabe que isso é tão sério, preste atenção, isso é tão sério, que sabia que aquelas pessoas nenhuma entraram por causa do relatório negativo daqueles que disseram, a gente não consegue não, eles são maiores do que nós, a terra é boa e tudo, mas a gente vai morrer lá. Na verdade Deus nos tirou do Egito para que a gente morresse, né? Aquela geração não entrou ninguém. As únicas pessoas que entraram daquela geração foi Josué e Caleb, porque eles estavam definidos em Deus e não pela circunstância. Circunstâncias sempre vão existir, coisas ruins infelizmente sempre vão existir. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. A gente precisa tomar uma posição definitiva e entender, Deus está nos tratando, amados, como pessoas que estão interessadas em amadurecer. Esse tipo de mensagem é para pessoas maduras. Deus está querendo que a gente amadureça. Eu queria que fosse, porque Deus, nós estamos sempre transferindo responsabilidade. E hoje, o outro ponto que a gente, que veio no meu coração para que a gente falasse hoje, eu cheguei a ficar em silêncio pela seriedade, né? Hoje está tão animado aqui, todo mundo correndo na unção, tão poderosa que é essa mensagem, né? Despertando esse espírito de alegria aí no povo. Mas é assim que Deus trabalha, amados, para forjar maturidade. Então, só recapitulando, primeiro posicionamento, a gente precisa alinhar a nossa visão à visão de Deus, nos ver como Deus nos vê. Depois, a gente precisa ser seletivo em relação às pessoas, porque pessoas são contagiosas. Então, decida que você vai se juntar com quem vai lhe contagiar, lhe projetando para o propósito, e não lhe separando dele. E o terceiro ponto, e eu acho que hoje a gente vai ficar só nesse, o terceiro ponto é, quem quer interromper ciclos de fracasso precisa se libertar da mentalidade de vítima. Vou repetir. Quem quer interromper ciclos de fracasso, romper para andar em direção à vitória, precisa se libertar da mentalidade de vítima. Vamos aprender um pouco sobre isso aqui, amados. Pessoas que estão subjugadas, dominadas por uma mentalidade de vítima. E assim, eu quero que você submeta a sua vida à unção do Espírito, para que Deus fale com você enquanto eu estou falando. Porque eu entendo que é isso que 1 João 2,20 quer dizer quando ele diz, vós não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Ele fala da unção do santo, que é verdadeira, não é falsa, permanece em vós. E não tem necessidade de que ninguém vos ensine. Não quer dizer que você não vai nunca se submeter a um ensinamento ou a um ensinador. Não quer dizer isso. Quer dizer que de tudo aquilo que a gente está ouvindo, só abençoa a nossa vida aquilo que a gente permita que o Espírito nos ministre. Aqui está saindo da boca do Mário, mas só entra no coração de vocês aquilo que você permitir que o Espírito ministre. Então, alinhar a visão com a visão de Deus é o primeiro ponto. Ser seletivo em relação a pessoas, porque pessoas são contagiosas, é o segundo ponto. E o terceiro, e não menos importante, é que qualquer pessoa que quer interromper ciclo de fracasso na sua vida, ela precisa se libertar da mentalidade de vítima. É ou não é Deus olhando para mim e para você como pessoas que estão caminhando para a maturidade?
Aí eu dizia, enquanto eu estiver falando, permita que o Espírito lhe ensine, porque eu acredito que o Espírito vai trazer um autodiagnóstico. Porque se eu chegar para você e apontar o dedo para cada um aqui, todas essas cadeiras que estão aqui cheias, e eu apontar o dedo para cada um e disser, você é vitimista, você tem uma mentalidade de vítima, você se comporta como vítima. Se eu fizer isso, eu vou fazer inimizade com todos vocês. E eu não quero ter tantos inimigos assim. Na verdade, eu não quero ter inimigo nenhum. Mas o que eu estou dizendo é que uma coisa é eu dizer a você algo, e outra coisa é Deus dizer a você. Então eu quero ser só um porta-voz aqui. Você está comigo? Então, diga assim, interromper ciclo de fracasso. Não, perdoe, diga assim, para interromper ciclo de fracasso, eu preciso me livrar de toda e qualquer mentalidade de vítima. Agora, por que eu falei isso tudo sobre a gente permitir que o Espírito nos ministre? Porque quem vive debaixo de uma mentalidade vitimista é como quem tem mau hálito. Quem vive debaixo de uma mentalidade de vítima é como quem tem mau hálito. Todo mundo sabe, menos você. Todo mundo percebe, mas você não. Eu sou todo cuidadoso com esse negócio de mau hálito, porque isso eu já tenho convicção. Pode ser que eu não esteja sentindo nada, mas alguém pode estar sentindo. Então, glória a Deus pela era das máscaras. Terminou o culto aqui, quando eu percebo que eu estou com fome. Quando eu estou com fome, você sabia que estômago vazio faz vir lá de dentro um cheiro ruim. Só que, não sei por que razão, a nossa boca é bem perto do nariz, mas a gente não percebe. Mas não tenha dúvida, o seu vizinho percebe. Essa mensagem de hoje é sobre bafo de boca? Não, essa mensagem nós estamos usando só um exemplo aqui, para que você e eu permitamos que o Espírito nos ministre, a começar desse parâmetro, amados, de que isso é bem semelhante, isso o quê? Mentalidade de vítima, é bem semelhante a quem tem mau hálito. Todo mundo percebe, menos você. Então, vamos pontuar algumas coisas para que a gente, já que você vai fazer assim espiritualmente, ó, né? Eu vou trazer alguns textos bíblicos aqui, e é como se você estivesse fazendo assim. Deixa eu ver se eu tenho. Estão comigo, amados? Então, uma pessoa que está dominada por uma mentalidade de vítima, ela tem uma tendência a terceirizar a culpa pelas suas falhas. Nunca é culpa dela. Lembra que nossa mensagem é interrompendo o ciclo de fracasso. Ninguém vai. O que é o contrário do fracasso? Triunfo, vitória. Ninguém vai entrar num trilho de vitória, amados, com pena de si mesmo, sem conseguir ver a si mesmo. A minha vida é assim por causa da minha esposa. Minha vida não é boa como eu gostaria, porque olha, fulano, se não fosse ela era outra pessoa que você ia culpar. Minha vida não está boa porque meu marido, as esposas agora, né? Meu marido, existem problemas conjugais, é claro que existe. Existem casais que estão com dificuldade, é claro que existe. A gente não está aqui para negar as coisas. Agora, o que a gente está fazendo aqui é, à luz da palavra, trazendo uma iluminação para a gente entender que não existe justificativa no outro. Se eu estou sempre transferindo para alguém, é porque eu estou sendo movido por uma mentalidade de vítima, e isso vai me manter. Mentalidade de vítima coopera diretamente com o ciclo de fracasso. Se eu tivesse estudado em tal faculdade, porque Pelotas é uma cidade assim. Mas se estivesse em outro lugar, a gente dizia, porque Caicó, como eu já morei em Caicó, Simão Dias, onde eu já morei, porque Simão Dias é assim. Deixa eu, não quero ninguém dessa multidão aqui
com raiva de mim, tá? Então não me entenda errado, isso é só um ditado popular. Você acha que se você, presta atenção, se você pegar um cachorro que estiver cheio de pulga, aí você diz assim, esse cachorro está tão cheio de pulga aqui no pátio, vamos levar ele para a sala. O que é que vai acontecer? Um adágio popular que diz, cachorro para onde vai leva as pulgas. Então não é o lugar geográfico, amados. O problema não está no lugar, está no vitimismo. Isso nunca acontece comigo. Talvez tenha que soprar com mais força. Então Deus está ministrando a quem? Deixa eu mostrar aqui, para você perceber. Gênesis capítulo 3, e você vai se localizando, e eu também, e nós vamos ver, amados, que o vitimismo foi um dos primeiros sintomas do pecado. Diga, o vitimismo foi um dos primeiros sintomas da entrada do pecado. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós já até lemos isso no outro culto, mas agora vamos ver por outra perspectiva. Está ali o ambiente do jardim, quando Deus vinha para conversar com o homem. Versículo 8 diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor o chamou, perguntando, Adão, onde estás? Versículo 10. Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Versículo 12, disse a mulher, ou melhor, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Amados, permita que o Espírito lhe ajude nisso aqui, porque eu estou me abrindo para isso aqui também. Uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração aqui, existem perguntas que a resposta é sim ou não. São perguntas diretas. E uma pessoa que não está controlada pelo vitimismo, quando ela é confrontada, quando ela é acariada, apresentada aos seus problemas, na verdade ela está recebendo uma oportunidade de entrar num trilho de resolução. Então, o que Adão tinha que ter respondido aqui, você comeu da árvore que eu disse para não comer? Quem lhe disse que você estava nu? A resposta de uma pessoa que quer interromper o ciclo do fracasso, a resposta de uma pessoa que quer caminhar para frente, ela é uma resposta direta a uma pergunta direta. Sim, eu fiz. Sim, eu errei. Como a gente resolve? Sim, eu pequei. Como eu conserto? Mas o vitimista, ele vai sempre culpar alguém pelo problema que ele está passando. A pessoa que tem mentalidade de vítima, ele vai sempre achar noutra pessoa a razão e, amados, se trata de Deus aqui. Você vê como é maligno esse negócio de vitimismo. Quem disse a você? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto e eu comi. Não sei se você percebe aqui, mas aqui tem uma dupla acusação. Porque ele não só acusou a mulher, como ele acusou Deus. Ele não só acusou a mulher, como ele acusou Deus. Foi você que me deu essa mulher. Se não tivesse me dado mulher, estava tudo bem. Ele culpou a mulher. Agora, a mulher deu o fruto para ele, sim ou não? Sim. Ele comeu o fruto. Agora ela estava munida de um 38. Ele disse assim, coma, senão eu estouro sua cabeça. Já tinha 38 naquele tempo, nos primeiros dias da Bíblia. Ele foi forçado a fazer aquilo? E por que ele atribuiu a culpa para ela? Porque vitimismo é um sintoma do pecado. E quer saber se está com vitimismo? Diante das coisas que nos confrontam,
O que é que a gente faz? A gente está procurando uma resposta para o problema, para resolver o problema, ou a gente está procurando um culpado? Se a gente não está dizendo sim ou não para uma pergunta direta que tinha que ser respondida com sim ou não, e está contando um rosário de coisas, não é consertar que a gente quer justificar. Ei! Deus está sacudindo a mim e a você porque Ele está cansado de ver a gente fracassar. E para a gente parar de ser fracassado, a gente tem que parar de ser vítima também. Isso é mensagem para pessoas que querem amadurecer. Parar de ter pena de si mesmo, assumir as coisas. Outras pessoas têm responsabilidade? Tem, mas a Bíblia diz que nós vamos ser apresentados diante do tribunal de Cristo, cada um prestará conta de si mesmo. Não vai valer quando chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou assim, mas foi por causa da minha esposa. Ele diz: não, minha conversa é contigo aqui, daqui a pouco vai ser a vez dela. Então, já que esse é o padrão do tribunal de Cristo, por que a gente não começa a alinhar isso agora? Eu cheguei a ficar trêmulo quando o Senhor começou a trazer essa mensagem ao meu coração, desde domingo passado, porque é crucial, a gente precisa entender isso. É um ano de infinitamente mais, mas é um ano de infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós. Como é que o poder vai operar em nós se está tudo misturado com a mentalidade depreciativa, não se vendo como Deus se vê, associado com todo tipo de gente, inclusive com pessoas que nos colocam contra o propósito, e agora com a mentalidade vitimista. Continuar o texto, quando chega no versículo 13, aí ele vai dizer assim: o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Ela só tinha que dizer: errei. Mas vitimismo sempre vai atribuir a outra pessoa a responsabilidade do seu insucesso, do seu fracasso. Outra coisa para a gente, receba com seu espírito isso, não fique com raiva de mim não, todos vocês aqui presentes, não fique com raiva de mim. Isso é o teste, isso é o autodiagnóstico. Quando você está sendo corrigido, você fica com raiva do problema ou da pessoa que está lhe corrigindo? Quando você está sendo corrigido, você tem raiva daquilo que lhe colocou naquela situação e você quer trabalhar para corrigir, ou você fica com raiva de quem está lhe corrigindo? Isso é um diagnóstico. Eu fico com raiva do problema ou fico com raiva da pessoa que está me corrigindo? Vamos pensar para a gente se autodiagnosticar. Quando eu sou corrigido, eu fico procurando uma forma de acertar da próxima vez? Ou será que eu fico procurando incrementar a minha desculpa? Amados, por que você fez isso? E aí, fulano, está acontecendo isso? Não, mas olha, se não fosse isso, aí você vai ficando bom, ficando perito em dar desculpa, misericórdia. Mimimi. Acho um rosário de coisas e de pessoas para responsabilizar. É o teste. Quando, a semelhança do que Deus fez com Adão e com Eva aqui, alguém chega e diz: você fez isso. Eu respondo humildemente e digo: sim. Como eu faço para consertar? É isso que eu faço? Ou eu incremento, eu preparo uma longa história que vai justificar aquilo ali? Porque isso evidencia que eu estou debaixo de uma mentalidade, controlado por uma mentalidade vitimista. Isso estabelece a perpetuação, a continuidade do fracasso. E eu declaro isso findo na sua vida.
Amém? Deixa eu te dizer, amados, eu sei que enquanto essas coisas estão sendo expostas, a gente é tentado a lembrar de algumas pessoas. Ou só eu lembrei, que eu sou mais carnal do que vocês. Bem que alguém podia, né? Bem que fulano podia estar aqui, bem que... Isso aqui parece com fulano, parece com ciclano. Não tem como a gente não lembrar de um outro, mas hoje é dia de checar. Quando seu marido lhe corrige, você fica com raiva dele ou com raiva do problema? Quando sua esposa chama a sua atenção, você fica com raiva do problema ou com raiva dela? Quando o pastor traz uma palavra desse tipo, você fica procurando resolver ou fica dizendo, é porque sabe da minha vida e tá. Deixa eu ler algo aqui. Provérbios capítulo 28. Versículo 13, conhecidíssimo. Provérbios 28, 13. Lembrando que aqui Provérbios é uma condição debaixo da lei, né? As pessoas aqui sem entendimento, né, sobre a obra de Cristo. Mas Provérbios 28 vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui eu não quero falar especificamente sobre pecado oculto, sobre pecado não confessado, porque nós estamos debaixo da graça, amados, e a Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre vós. Mas é importante também a gente saber que, mesmo estando debaixo da graça, mesmo sabendo que Cristo já resolveu todos os problemas do pecado na nossa vida, o poder da redenção, ele opera sobre os pecados que eu e você reconhecemos que ele levou. Quantos conseguem entender isso? Se existe algo que a gente maquia na nossa vida, se existe algo que a gente tenta se harmonizar com aquilo, encobrindo, não tem como eu pegar uma palavra politicamente correta sobre redenção e dizer, mas Jesus já... Não, Jesus, o preço da redenção é sobre todo e qualquer pecado que você reconhece que ele levou. Agora, se é algo que eu estou escondendo, que eu estou... Amados, encobrir as coisas, não vou nem chamar de pecado, vamos falar sobre problema, porque a gente está falando de vitimismo. Encobrir as coisas a médio e longo prazo vai fazer com que elas cresçam tanto que vai ficar maior do que quem está encobrindo, ou seja, vai ser sucumbido por algo que a gente precisava ter trazido à tona. Quantos estão entendendo? Você está entendendo isso ou não? O texto diz, aquele que encobre não prospera. Quando Deus chegou para Caim e disse assim, cadê o seu irmão? Quando Deus falou com Caim, dizendo, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que era que ele estava dizendo? Ele disse, eu estou dando uma chance de você não sucumbir na negativa desse problema. O que ele precisava, tanto de Adão, tanto de Caim, e precisa de mim, de você, é que a gente diga, errei, agora eu preciso ajustar. Amém. Não é dizer, mas nós estamos em Pelotas é assim mesmo, as pessoas são assim, aqui é a igreja, se fosse noutra igreja, essa igreja é fria, essa igreja é não sei o que, essa igreja tem problema, talvez se você sair dela melhore. Porque às vezes o problema é a gente. Está mandando eu sair, pastor? Não, toda essa multidão tem que ficar aqui, tem que multiplicar ainda mais. Mas o que eu estou falando é sobre não transferir aos outros aquilo que é o nosso papel. Mas o texto deixa muito claro dizer, se encobre, não prospera. E quando eu estava lendo, isso me veio, a médio e longo prazo, se a gente insistir em cobrir, aquilo vai ficar maior do que... Aí você está num ambiente de graça, num ambiente de favor, num ambiente de libertação, num ambiente de redenção, mas está sendo consumido pelos fracassos que são ativados pelo vitimismo. Sabe que a gente se acostuma a ser vítima e a gente até compete sofrimento? Sua vida está difícil, mas a minha. Parece que a gente acha que é interessante as pessoas olharem para nós e ver o tanto que a gente sofreu, o tanto que a gente sofre. Como Jesus lidava com isso? Vou encerrar com isso aqui. Já, pastor? Já.
é melhor deixar saudade do que alívio. Como Jesus lidava com isso? Com isso o quê? Com esse tipo de mentalidade vitimista. Eu quero ler com você João, Evangelho de João, capítulo 5. A partir do primeiro. Diz assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque em aramaico chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, havia 38 anos. Pensa num tempo. Engraçado que não diz que ele nasceu paralítico, diz que ele era paralítico há 38 anos. Não diz que a idade dele era 38 anos, então provavelmente ele se tornou paralítico, né? E só de doença, só de invalidez, ele tinha 38 anos. Aí o texto vai dizer: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? O que é que você acha dessa pergunta para uma pessoa que está sentada ali há 38 anos, precisando de cura? Lembrando que foi Jesus que perguntou, não fui eu não. Por que será que esse tipo de pergunta é feito? Porque o quadro mostra claramente a necessidade de uma intervenção. O cara está paralítico há 38 anos e está esperando entrar nessas supostas águas que curavam. E agora Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Disse o paralítico. Agora, pela resposta do paralítico, você vai entender se isso é uma pessoa que quer ser curado ou não. Você acha que tem pessoas que estão numa situação ruim e não querem sair dela, por incrível que pareça, tem. Tem pessoas que não querem resolver coisas na vida para não perder benefícios. Eu já vi em tempos atrás, teve um tempo que a gente estava muito mais afogueado do que agora, orando por tudo que era pessoas, e a gente foi orar por um paralítico uma vez: quer ser curado? Vamos sair dessa cadeira. Ele disse: não, se eu for curado eu vou perder meu benefício. Sangue de Cristo tem poder. Agora olha aqui, a pergunta de Jesus, a semelhança do que Deus perguntou a Adão: você quer ser curado? Uma pessoa que não está debaixo de uma mentalidade vitimista, ela faria como outras tantas que Jesus perguntou: quer ser curado? Eu quero. Mas como foi que esse bonito respondeu? Disse o paralítico: Senhor, começou o mimimi. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar. Olha, só de ouvir já me dá uma agonia. Não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, estou tentando entrar e então chega outra e entra no meu lugar. Como Jesus reagiu a isso? Ele falou: é mesmo, de fato, né? Também você aí aleijado assim. Nossa, essa história é muito triste, realmente você tem razão de estar aí. Foi assim? O que é que o texto diz na continuidade? Não, diz que Jesus olhou para ele simplesmente e disse: levante. A gente quer chamar a atenção, o vitimista quer chamar a atenção. Será mesmo que nesses 38 anos ninguém se propôs a botar aquele homem ali? Será, amados, que na nossa vida não já apareceu N pessoas tentando nos tirar de condições, e às vezes a gente, em vez de dizer quero, a gente diz: mas você não sabe porque eu estou aqui, eu só faço isso por causa disso, isso só está acontecendo porque o sangue de Jesus tem poder. Isso não é para a minha natureza nem para a sua.
Deus está chamando cada um que quiser a romper ciclos de fracasso. Agora, precisa de uma mentalidade de não vitimista, não ter pena de si mesmo, não ficar se eu morasse em tal lugar, se eu ganhasse tanto. Quando Saul tinha recebido um comando para matar todo mundo, ele trouxe os melhores bois, as melhores ovelhas, e Samuel encontrou ele e disse assim: que é isso aí? Que balido de sinos é esse que eu estou ouvindo? De chocalhos. Se Deus tinha mandado você acabar com tudo. Não, é que os homens me pressionaram. Ele era o rei. Os homens me pressionaram e disseram que a gente escolhesse o melhor para sacrificar o Senhor. Amados, ter a capacidade de espiritualizar. Espiritualizar. Única e exclusivamente para não admitir. Única e exclusivamente para transferir para alguém a responsabilidade. Quantos estão comigo? Hoje foi mais quieto do que no outro domingo, né? Foi mais sério, né? A gente vai ficar buscando desculpa, a gente vai ficar procurando alguém para a gente responsabilizar, contando histórias intermináveis de como você sofre, de como as coisas são difíceis para você. Quando Deus olha para nós e vê essa condição, Ele fica dizendo: ó, está aqui na minha mão. Ele fica dizendo: ó, está aqui, mas eu só posso liberar quando você se libertar dessa condição, porque a minha natureza não repousa, não conforta, não entra em conformidade. Fique de pé.